começar a nossa aulinha matinal, né? Bom, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeirinha. A gente tem 32 slides hoje para a gente ver, mas assim, o que é que acontece? O assunto da gente vai ser citação do devedor, arresto, penhora, depósito de avaliação. Só que eu acho que de todo o assunto que foi ministrado, esse vai ser o mais fácil para vocês estudarem. Por quê? Porque isso aqui eu vou trabalhar só letra de lei. Então são 32 slides, mas são 32 slides de artigos. São artigos para a gente. Claro, tem artigo que ocupa 2, 3 slides aí, porque é grande. Então não são 32 artigos, mas se você der uma olhadinha, do 827 a 830, do 831 a 836. É o que a gente vai ver hoje. Só que são grandes, então assim, tem esse material todo de slides, mas a maior parte eu vou pedir para que vocês estudem eles mesmos, porque é letra de lei, é leitura da lei, é aprender e entender o que a lei está falando sobre os assuntos, ok? Vamos embora? O 827, o que é que ele fala? O 827 ele traz um pouco do que a gente já viu em outras aulas. Ele vem dizendo sobre a citação, sobre o despacho da petição inicial. A gente sabe que todo o processo ele começa com a petição inicial. Está lá, artigo 2º do CPC, acho que 378 também. O artigo 2º diz lá que o processo se inicia, começa por iniciativa da parte, né, com o protocolo da petição inicial. Tá me desculpando aí os barulhos externos, mas não tem como a gente controlar isso não, né? Passando gente para entregar gás, não sei o quê. A aula em casa tem dessas coisas. Que o processo ele começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, enfim, o processo começa com o protocolo da petição inicial. E assim como na ação do procedimento comum, na ação de execução, da mesma forma o juízo vai ter que verificar os pressupostos de admissibilidade daquela petição inicial, ver se está tudo ok. E estando tudo ok com a petição, não sendo o caso nem de indeferimento liminar do pedido e nem de extinção do processo em julgamento do mérito, o que é que o magistrado vai fazer? Ele vai dar o seu despacho positivo, ele vai receber o processo, a ação de execução e vai mandar que se cumpram todos os atos executivos normais, né? Como, por exemplo, o primeiro passo, claro, vai ser a citação. E o 827 ele vira para a gente e diz o seguinte, ao despachar o inicial, logo de cara, no processo de, a Martinha chegando aí, seja bem-vinda. Logo de cara, o magistrado vai fazer o quê? Ele vai fixar os honorários advocatícios e vai fixar em quanto? Em 10% sobre o valor da dívida, sobre o valor do processo. Porque é uma forma de favorecer com que haja a possibilidade do pagamento logo de imediato. Porque a ideia do magistrado, do judiciário, do juízo, não é arrastar processo infinitamente, é resolver o mais rápido possível, né? Então, parágrafo 1º, a gente já tinha visto, até quando a gente estudou execução contra a fazenda pública, a gente viu, na execução de particular, a parte ela é citada justamente para poder pagar. A fazenda pública não é citada para poder embargar, porque tem aquela questão do precatório e tudo mais, de se entrar no precatório, se criar aquele precatório para poder realizar o pagamento. Então já existe essa diferença. E aí no caso do particular, o que é que acontece? A parte é citada para pagar em 3 dias. E se esse pagamento for realizado dentro desse período, observe, de cara ele já fixa em 10%. E se esse pagamento for realizado dentro do prazo de 3 dias, esse valor já cai pela metade, o valor dos honorários. Aí o valor dos honorários, continua no parágrafo 2º, poderá ser elevado até 20%, mas em que situação? Caso os embargos sejam rejeitados, e aí pode haver a majoração até, ou não forem opostos, certo? Os embargos, então pode haver a majoração até 20%. Começa em 10, pode reduzir para 5, podendo chegar a 20. Parece até Dilma falando, né? Mas é por aí. Martinha, você tá aí, tá bem? Alô? Oi, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ótimo, beleza. Veja só, tava conversando com a Angela antes de você entrar, o pessoal deixou a gente meio sozinho hoje. Temos muito assunto para a segunda unidade. Eu vou dar uma finalizada na matéria da prova da gente hoje aqui, com penhora. Encerrar nisso aqui. Por quê? Porque já são 10 assuntos para vocês estudarem. Mas só que essa aula de hoje ela é mais leitura de lei. Ela é mais letra de lei, é mais para a gente ler.
Mas o que é que eu vou me comprometer com vocês? Eu vou gravar a aula de todo o restante, vou gravar com mais tranquilidade, sem muita pressão para vocês, nem para ninguém, e vou postar essas aulas para que vocês possam, para que vocês não fiquem sem a matéria ter sido ministrada, pelo menos desses assuntos de execução contra devedor insolvente, execução fiscal hipotecária e remissão. E concurso de credores. 2 aulas a gente mata tudo isso aí, todo esse assunto. Então 2 videoaulas que eu gravar a gente mata, mas pelo menos eu não vou cobrar esse assunto na prova. Então a gente dá por encerrado hoje e já marca a avaliação da gente, beleza? Vamos embora? Vamos lá? Essa parte de execução de alimentos, Sim, você cara. postou não, né? Postei. Estavam faltando os slides. Mas a execução de alimentos foi para... Teve as aulas também, não teve? Mas teve, né? Teve aula, tá postada. Tem um assunto que não foi postado, que foi da semana passada. O que foi, meu Deus? Acho que foi essa, não? Execução de alimentos? Não, foi execução contra a fazenda pública e defesa do devedor. Isso aí que eu acho que eu não postei. Não tenho certeza. Para a fazenda pública já postou também. Postei, não foi? Eu não assisti ainda. Será que foi a execução de alimentos que eu não postei? Meu Deus do céu. Bom, não me recordo. Eu vou dar uma fuçada lá no canal, dar uma olhadinha direitinho. É tanta coisa, você não tem noção. Naquela hora, eu te respondi a mensagem que você me mandou ontem, eu respondi hoje de manhã, 7 e pouco da manhã. Dizendo que estava organizando as coisas. Veja a hora que eu consegui entrar, mais de 8h20. Quer dizer, mais de 1 hora para poder conseguir organizar isso aqui tudo. Deu tudo certo. Eu vou até avisar aqui no grupo que começou a... Aham, beleza, avisa aí, galera. Vamos embora? Vamos lá? Aí. É uma saudade danada de puxar as orelhas desse povo, viu? Sinceridade. Aí veja só, 829. O executado, certo? Não, isso aqui a gente já viu. 830. Se o oficial de justiça ele não encontra o executado, ele vai fazer o arresto de tantos bens quantos bastem para que seja realizado, para que seja garantida a execução. E aí a gente tem os procedimentos que o oficial de justiça tem para tomar. E estão todos eles descritos no 830. Ele começa dizendo, olha, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, né, o oficial de justiça ele vai procurar o executado por 2 vezes em dias distintos. Se ele não encontrar, ele vai fazer a citação por hora certa. Vocês se lembram da nossa aulinha sobre citação? Como é que se dá a citação por hora certa? Ele vai lá e deixa o aviso com alguém, avisa para alguém que vai voltar naquele dia, naquele horário, e se o executado não for encontrado, aquela pessoa vai ser citada no lugar dele, vai receber a citação por ele. Mas aí a gente tem o seguinte, olha, esse arresto que é praticado nesse processo de execução, apesar de que a própria doutrina diz assim, olha, é uma medida cautelatória para garantir o juízo da execução, mas na realidade ela não tem essa natureza cautelar. Essa medida do arresto na execução não tem essa natureza cautelar. Ela tem sim uma natureza executiva, que é justamente de preceder a penhora, como se fosse uma pré-penhora, uma antecipação da penhora. Então o arresto, aí a gente começa a definir o que é. Quando a gente fala em arresto de bens, eu trago para vocês esse texto de Maiara Vasconcelos Peixe, que ela diz que é uma medida cautelar, tá vendo? Mas é uma medida, na realidade, de garantia do juízo. É uma medida de execução, que visa garantir a futura execução por quantia certa por meio da apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, assegurando, portanto, a futura execução da penhora, a futura penhora. Então, quando a gente fala sobre arresto, a gente tem que ter em mente o seguinte, ocorre justamente quando você faz a busca, a apreensão de bens que não são específicos, que não haviam sido individualizados pela parte, tanto pelo exequente quanto pelo executado. Então são bens que não são específicos, não estão pré-determinados, não estão avisados, não estão individualizados. O oficial de justiça vai lá e arresta tanto os bens quanto os bastem. Já é diferente do sequestro, que o sequestro ele vai em cima de um bem específico, um carro, uma casa, um patrimônio qualquer, dinheiro, então vai em cima de um bem específico. O arresto difere por isso, por não ter
a especificidade do bem, ok? Pulando aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, me interrompam, viu? Qualquer coisa que quiserem falar, perguntar, vão falando aí comigo, não me deixem só não. Penhora. O 831 ele já diz para a gente o seguinte, olha, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Graças a Deus os honorários estão aí incluídos nessa história. Então você pode ver que de cara o próprio artigo ele já fala, olha só, a penhora vai recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o juízo. Ele já diz o seguinte, ó, vamos arrestar, vamos fazer o arresto de tantos bens quantos bastem. Então o próprio código já nos dá essa ideia do arresto nessa história. Não estão sujeitos à execução, por exemplo, a alguns bens que a lei considera impenhoráveis. E nós temos uma lista grande, enorme de bens que são impenhoráveis, ok? Quando a gente fala, eu gosto muito desse cara, tenho falado muito de Cândido Rangel Dinamarco, mas eu gosto muito desse Alexandre Freitas Câmara, porque o cara é fantástico, ele tem uma linguagem muito 10, principalmente se tratando de execução. E aí ele fala o seguinte, olha, o que é a penhora? É um ato de constrição patrimonial, através do qual são apreendidos bens que serão utilizados como meio destinado a viabilizar a realização do crédito do exequente. E nós temos, deixa eu pegar uma água aqui, cheguei. E nós temos dois efeitos na penhora, o efeito processual e o efeito material. Quando a gente fala sobre esses dois efeitos, o que é que a gente tem como efeitos processuais? É justamente a possibilidade de fazer a garantia do juízo da execução. Essa garantia é o meio pelo qual você faz com que a execução possa prosseguir de modo a que o exequente possa receber o seu crédito. Ele possa conseguir receber aquilo que é devido a ele, que ele está em busca. Então essa é a garantia do juízo. É a garantia da execução, de que ela vai prosseguir normalmente e que vai ser possível receber. Quando a gente fala em efeito material, é justamente o efeito material da penhora, é a retirada do patrimônio, a transferência da posse do patrimônio do executado pode até ficar como depositário, mas para o juízo, para que possa haver a garantia do juízo. Então, efeitos da penhora, processuais e materiais. Aí tudo bem, né? Beleza? Vamos falar agora sobre a grande lista dos bens que são impenhoráveis. Ainda sinto um bocadinho de dor, viu? Vamos lá. Quais são esses bens que são impenhoráveis? Isso é letra de lei, então não se estressem não comigo, pelo amor de Deus. Já conheço, meu gado. Os bens inalienáveis. É o quê? Eu não me estresso muito, Não, a pessoa mais calma do mundo. Primeiro dia de aula já fica querendo matar o professor, mas tudo bem. nem estou apertando sua mente. Nunca mais vocês apertaram meu juízo. Mas e aí? Muita prova essa semana ainda? Tem muita coisa esse dia. Bom, Trabalho essa semana. Eu não sei não. Passar trabalho numa situação dessa é fogo. Não, trabalho é uma coisa. Trabalhos, tem professor que passa mais de um trabalho. Sério? Mais de um. Caramba. Nossa Senhora. Relatório de filme, pesquisa. É fogo, é cruel. Bom, mas enfim, quais são esses bens que são impenhoráveis? Os que são inalienáveis e os que são declarados por ato voluntário, né? Que são não sujeitos à execução. Mas aí a gente tem, por exemplo, uma lista enorme, como eu disse a vocês. São poucos artigos, mas são muitos slides, porque os artigos são compridos. E aí nós temos, por exemplo, bens móveis e os que pertencem e os pertences utilizados e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Mas aí existe uma exceção. Como tudo no direito sempre traz uma exceçãozinha para a gente, né? Quais são essas exceções? O sempre e o nunca. No direito, o sempre e o nunca devem ser sempre entendidos como um talvez. Talvez. Por aí. É isso. E aí, quais são essas exceções que a gente traz, que o Código traz? Quando ele diz o seguinte, olha, são inalienáveis, ou são impenhoráveis os móveis que guarnecem a sua residência, todos aqueles que possuem uma utilidade doméstica, não sei o quê,
cara não pode chegar aqui e penhorar minha geladeira, meu sofá. Agora, se eu tiver bens dentro de minha casa que possuem um valor excessivo valor, eles podem ser penhorados. E essa questão da empenhorabilidade também, ela tem as suas fragilidades. Ela tem os pontos em que ela não vinga. Por exemplo, quando decorre de uma dívida trabalhista ou de dívida de prestação alimentícia. Uma dívida trabalhista de empregado doméstico pode ser penhorado qualquer patrimônio do imóvel da casa, qualquer bem da casa. O empregado doméstico, a ação dele contra o empregador implica na quebra desse preceito básico da empenhorabilidade dos seus bens. Então pode haver penhora de qualquer patrimônio dentro de casa. Como também é o caso da execução de alimentos. Porque a gente já viu que a execução de alimentos ela tem um fim maior, ela tem um objetivo maior, que é justamente salvaguardar o direito do alimentado. Né? Então é uma questão de humanidade até. Vestuários, bem como os pertences pessoais do executado, mas desde que sejam vestuários simples. Se você tem uma blusa, a cara de quem gosta de roupa cara, se você tem uma blusa lá, sei lá, de 20 mil reais... Tem pessoas que são sem noção, né? Hã? Tem pessoas que são sem noção, então assim, compram uma peça de roupa caríssima. Pois é. Essas roupas assim, elas são penhoráveis. Roupas de 20 mil reais. Mas eu não sei nem se tem, mas deve ter. Eu não sei. É por fora da realidade. Isso não está na minha realidade não, mas com certeza tem. Não tá não, mas com certeza tem, deve ter mesmo. E aí eu não... Bom, esse patrimônio, esse tipo de vestuário entra sim na relação das Bolsas, penhoras. né? Bolsas, caras. essas coisas todas. Essas coisas todas. Tudo que for de valor excessivo, que extrapole o limite daquilo que a gente considera normal, da realidade, mediana. Também, né? Sim, relógios, todas essas coisas. Qualquer patrimônio, se for de excessivo valor, penhorável, não tem para onde correr, não. E o próprio código já diz no inciso 3º, né? Eles, olha, salvo os de elevado valor. Então, foi de valor excessivo, cai a penhora tranquilamente sobre ele. Vencimentos ou subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, essas coisas todas são impenhoráveis, ok? Mas ressalvado que se diz no parágrafo 2º, que aí o parágrafo 2º vem trazendo algumas outras exceções. O que mais é impenhorável? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios e instrumentos que a pessoa utiliza para desenvolver uma profissão, por exemplo, um artesão, o material, o equipamento que ele usa é impenhorável. Um mecânico, suas ferramentas são impenhoráveis. O pedreiro, assim, a mesma coisa. Então, Carro para taxista. Como? Carro para taxista. O carro para o taxista, exatamente. Tudo isso é impenhorável. Seguro de vida, impenhorável. Materiais necessários para obras, né, em andamento, por exemplo. Se você tem, pode acontecer, claro. Você está construindo, algum consultor, está construindo um imóvel, um edifício, um apartamento. E vira e mexe, a gente sabe que isso termina dando chabu. A obra não termina, não sei o quê, não vendeu, ou administrou mal as finanças. E aí começa a vir execução. Mas enquanto a obra estiver em andamento, todos aqueles equipamentos, aqueles materiais que são componentes da obra, que são necessários para o desenvolvimento da obra, eles não podem ser ignorados. Nem o maquinário e nem os materiais de construção. A pequena propriedade rural, essa é impenhorável. E o que é essa pequena propriedade rural? É aquela que a lei define como sendo aquela propriedade familiar. Isso a gente entra em cima para poder definir o que é a pequena propriedade rural. Tem a questão do módulo fiscal. E o que é esse módulo fiscal? Cada cidade, é interessante isso, né? Não existe uma definição exata do que é, de qual é o tamanho da propriedade rural, porque ela não vale para todo o território nacional. Cada cidade possui as suas dimensões, que vai de acordo com os habitantes, a área da cidade e tudo mais, e a localização ela vem dizendo o que é o módulo fiscal. Por exemplo, é de 1 a 4 módulos fiscais para ser considerado pequena propriedade rural. Essa é a definição. Mas e qual é o tamanho desse módulo fiscal? Vai depender da cidade. Então é de 1 a 4 módulos fiscais. Mas vai depender do tamanho. O tamanho do módulo fiscal depende da cidade. Por exemplo, acho que aqui em Juazeiro,
Se eu não me engano, um módulo fiscal em Juazeiro tem 60 hectares. Parece que são 60 hectares. E aí o que é que define isso? Encaixou dentro, você tem vários critérios. O primeiro deles é o tamanho, 1 a 4 módulos fiscais. O qual é o segundo critério que você vai ver? Se essa propriedade é trabalhada pela família. Se você possui empregados que estão lá trabalhando na terra, não é mais considerado como pequena propriedade familiar. Então a gente tem aí que até perto de 200 hectares mais ou menos é o tamanho de uma propriedade familiar aqui em Juazeiro. Mas o outro critério básico é que a família trabalhe, que seja movido para ela, para que seja movida por ela a terra e não por funcionários, ok? Recursos públicos que sejam recebidos por instituições privadas são impenhoráveis, que são aqueles recursos, assim, por exemplo, instituições privadas recebem recursos públicos para investimento na educação, saúde, por aí vai. Via de regra a gente fala sobre FIES, esses financiamentos, essas coisas todas que entram no patrimônio que entram nos cofres da instituição privada. Que mais? Quantia depositada na poupança. Oi? Essas hipóteses estão todas no mesmo artigo ou Todas você no mesmo encontra em artigo. artigos? Todos no mesmo artigo, a gente continua no 833. No 833. Aí o que é que ocorre? Poupança também é impenhorável, mas a poupança até o limite de 40 salários mínimos. O que ultrapassar os 40 salários mínimos cai na penhora. É penhorado. Então a pessoa tem a ilusão de que ter o dinheiro na poupança está segura. Não, está segura, se tiver menos de 40 salários mínimos. Segura uma parte só. Uma parte. Isso Está seguro uma parte só, porque enquanto tiver abaixo de 40 salários mínimos, está beleza. Acima disso aí, não. Eu prefiro a insegurança. Eu gostaria de ter mais de 40 salários mínimos na poupança. Só Oi. por curiosidade, é considerado, por exemplo, somatório? Digamos que uma pessoa tenha duas poupanças, seria considerado o resultado do somatório delas ou o valor individual de cada poupança? Boa pergunta, Ângela. Não é considerado somatório, não. É considerado o valor de cada uma, entendeu? É considerado cada uma. Se você tiver 10 poupanças abaixo de 40 salários mínimos, está tranquilo. Você não pode ter uma acima de 40 salários. Agora, isso aí também tem o seguinte, a norma fala dessa forma. Mas acho que isso aí depende também, né? Eu ia dizer. Depende muito também da situação em si. E também se a pessoa está aí pulverizando o dinheiro em várias contas, poupança para de alguma Fica forma... caracterizado fraude. Fraude contra credores. Porque você pulveriza aquele dinheiro justamente para poder haver empenhorabilidade. Então, aí nessas situações, o magistrado pode reunir tudo. Mas, assim, de cara, 2, 3 contas não são consideradas, não. Porque aí vai se verificar o período que foi aberta, se é uma poupança mesmo. Por exemplo, hoje, isso é interessante. para abrir poupança, por exemplo, a pessoa não precisa ter o nome limpo. Pode estar negativado na Serasa, vai lá na Caixa, no Banco do Brasil, em qualquer banco. Abre poupança normalmente, mas conta corrente não. Você precisa. Aí, Gabriel chegou. Seja bem-vindo, Biel. Para você mobilizar, para você ter a poupança, não precisa. Mas quando se trata dessas situações, tem muita gente que utiliza a poupança como se fosse uma conta corrente, fazendo movimentações diárias, depósito, saque, pagamento, retirada, não sei o que, depósito, faz a movimentação como se fosse uma conta corrente. Então, nesse caso, a poupança é desconsiderada, não importa se tem 40, 30 salários, não importa. É desconsiderado também. Quando a parte consegue provar que a utilização daquela poupança é como se fosse uma conta corrente, que por alguma razão ele não tem a conta corrente, mas ele tem a poupança e ele faz uso dela como se fosse uma conta corrente. Então, aí, nesse caso, ela não é considerada poupança, ela é considerada como conta corrente. Deu para a gente entender aí também essa exceçãozinha? Deu, turminha? Deu. Ok. Créditos oriundos, recursos públicos de fundo partidário. Oh, meu Deus do céu. Isso para mim é a coisa mais absurda do mundo, é fundo partidário.
Não devia existir um negócio desse. Cada um que financiasse, que desse os seus pulos aí para se financiar. Créditos oriundos de alienação, né, de unidades imobiliárias que estejam sob regime de incorporação imobiliária, desculpa. O que é que isso quer dizer, esses créditos de alienação de unidades imobiliárias? É justamente aquela situação que a gente estava falando do prédio, que está em construção e que aqueles valores das vendas daqueles imóveis, daquelas unidades, vão integrando, vão fazendo parte do dinheiro rotativo para a construção do imóvel. Então, esses créditos que vão entrando ali, eles são impenhoráveis, né? Porque eles são necessários à execução da obra, né? Então, eles são impenhoráveis. A venda daquelas unidades vai custear a construção de outras novas unidades, né? Dentro daquele mesmo imóvel, dentro daquele mesmo prédio que a gente está falando. E aí a gente começa agora a ter umas exceçõezinhas, mais exceções, né? A questão da impenhorabilidade. Por exemplo, ela não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem. Se você possui um imóvel e você financia aquele imóvel, automaticamente ele já está hipotecado. Quando você financia, geralmente, o imóvel é a garantia do financiamento daquela dívida. Então ele já está ali, ele já está garantindo uma possível execução. Então ele já está vinculado. Então a impenhorabilidade ela não pode ser oponível quando você diz assim, eu tenho um bem de família, ele é impenhorável. Sim, mas se eu peguei aquele bem de família e dei como garantia da dívida, seja ela qual for, então eu não posso alegar no futuro a impenhorabilidade desse bem. Primeiro porque eu fiz, eu dei, certo? Aí isso aí a gente já volta para uns outros pontos, umas outras questões. Por exemplo, já se fala muito sobre a questão de você não poder alegar impenhorabilidade de uma propriedade rural. Só que a Constituição Federal, quando ela fala que os códigos nos dizem uma coisa, e a gente sabe que o código não pode conflitar com a Constituição. Então a própria Constituição Federal chega aqui e diz o seguinte, mas em se tratando de pequena propriedade rural, ela não pode ser executada, ela não pode ser penhorada para poder saldar as dívidas que foram decorrentes da atividade agrícola. Então, aquela dívida que foi contraída para poder investir na produção agrícola, ela não pode penhorar, ela não pode ter como garantia a penhora da pequena propriedade rural. Isso aí já é a Constituição que contraria qualquer posição do Código nesse sentido. Então, quando ela fala que, se você der um imóvel como garantia de uma dívida, você não vai poder alegar impenhorabilidade, vem a Constituição lá atrás e diz, espera, mas aqui nessa questão da pequena propriedade rural, não tem essa. Não pode ser dado como garantia do imóvel, da dívida. Ok? Disposto no parágrafo 2º. O parágrafo 2º traz aquela seçãozinha, né, que a gente viu antes. Oi? Professor. Diga aí. Então, no caso da pequena propriedade rural, não tem essa possibilidade de ser penhorável. Não pode. Desde que ela se enquadre realmente como pequena propriedade rural, dentro daqueles critérios que a gente viu, né? 1 a 4 módulos fiscais e que ela seja trabalhada pela própria família. Se tiver gente trabalhando lá, não tem mais essa caracterização de pequena propriedade rural. Aí dançou, aí cai a penhora assim em cima dela. Pode recair tranquilamente. Então nós temos essas exceções aí, essas situações, ok? O parágrafo 2º eles nos traz algumas exceçõezinhas. O disposto nos incisos 4 e 10, cadê? Que são os vencimentos, subsídios, certo? E o 10, que é a quantia depositada na caderneta de poupança, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Vocês se lembram que a gente falou isso logo no início da aula? Em se tratando de prestação alimentícia, não tem essa não, porque é uma questão de um bem maior. Então, as exceções, elas são baseadas nessa questão da pensão alimentícia. Quando se trata de pensão alimentícia ou de dívida trabalhista de empregado doméstico, a penhora recai sem nenhuma dúvida nesse sentido, ok? Aí inclui-se também na impenhorabilidade do inciso 5º, né? Equipamentos, implementos, máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual
né, que seja produtora, exceto quando tais bens tenham sido objeto do financiamento. Então, se você adquire esses bens, mas eles são financiados, eles estão servindo como garantia daquela dívida. Então, nessas situações, mesmo essas máquinas agrícolas, esses insumos, essas situações todas, implementos agrícolas, máquinas, não sei o que, a penhora pode ser realizada. Ok? Vocês estão vendo, essa matéria é só letra de lei. Não existe muita doutrina se tratar sobre isso, não. São mais os caminhos a serem seguidos, né, para que se realize a penhora. E aí, veja. Oi? Alô? Alguém falar? Não, né? Ok. A penhora. A gente possui no 835 uma ordem de gradação. O que é que isso quer dizer? É uma sequência em que há a preferência da penhora, da realização da penhora. Então, nós temos o quê? Primeira coisa que a gente busca. Para se pagar uma dívida, a melhor coisa que se tem é dinheiro. Difícil você pagar de outra forma, né? O escambo praticamente não existe mais. Mas, quando você não encontra dinheiro, aí você vai seguindo uma ordem de gradação de preferência. Então, quando se vai realizar a penhora, a primeira coisa que o exequente faz, bloqueia o patrimônio do executado. Que patrimônio? Dinheiro. Vamos expedir ofício, vamos fazer o Bacenjudo, né? Antigamente era expedir ofício, porque antigamente era assim, era oficiado. O magistrado fazia o ofício e mandava para o Banco Central. Hoje mais não. Ele já possui uma senha de acesso do Bacenjudo e ele já entra mesmo lá e já dá o comando, já pesquisa pelo CPF dele. Onde ele tiver conta, ele vai e penhora. Então tá aí. Primeira coisa, dinheiro, que pode ser em espécie, né, ou depósito, né, ou aplicação em instituição financeira. Aí depois vem o quê? Dívidas, títulos de dívida da União, pública da União, títulos de valores mobiliários. Você pode ver que estão todos relacionados ainda a investimentos. Aí começa a ver o quê? Veículos, imóveis, bens imóveis, imóveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações. Então, isso aqui tudo é uma sequência, é uma ordem de gradação. Não precisamos definir o que são imóveis, o que são semoventes, navios, nada disso. Então, é letra de lei, é assunto para que vocês possam dar uma estudada e entender. E, na realidade, ninguém fica com isso aí muito bem decorado na cabeça, não. O que você sabe, primeiro você vai atrás de dinheiro, depois de carro, depois de imóvel. Então, você tem essa ordemzinha de gradação, ok? Aí, não vamos perder tempo lendo o artigo todo. Mas aqui o próprio código, o próprio artigo, ele já diz, olha, é prioritária, é a penhora em dinheiro. Por quê? Porque é a melhor forma que você tem de transferir. Quando se trata de uma execução de uma obrigação de pagar quantia certa, então a melhor forma que você tem é você fazer a penhora de dinheiro. Quando não encontra, é que você vai atrás das outras coisas, que é para poder tentar garantir o pagamento, o crédito do credor. Ok? 836. O 836 diz o seguinte, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Observe que ele não fala que vai ser totalmente absorvido pela execução, mas pelas custas da execução, pelas despesas do processo. Então, se você tem um imóvel que vale 20 mil reais, mas a dívida ela é de sei lá quantos milhões, e aquele imóvel ali de 20 mil reais, ele só cobre o valor das custas do processo, então essa penhora ela não vai ser efetivada, ela não vai ser realizada, não vai ser levada a efeito. Então, se o objeto, o produto da execução, né, ele for absorvido, se a penhora for absorvida só pelas custas do processo, ela não se realiza. Mas existe essa possibilidade? Existe. Basta ter uma dívida grande com um pequeno patrimônio, né? O que não é muito difícil de acontecer, ok? Então, vou dando uma pulada em algumas coisas, porque, como eu disse, é só letra de lei, para a gente não ficar só lendo artigo, e ainda faltam o quê? Uns 15 aí pela frente, né? Ok? Vamos lá, até para a gente poder mudar o assunto. Então, formalizada a penhora, o que é que vai acontecer? Vai ser feita a intimação do advogado do executado para que ele possa tomar conhecimento disso.
para que ele possa, inclusive, questionar alguma coisa em relação à penhora. Porque você pode fazer, por exemplo, substituição de bens. Você pode majorar a penhora, você pode diminuir a penhora, porque, de repente, ela pode ser excessiva demais. Penhorou-se 3 imóveis para pagar uma dívida de R$ 2.000. Pô, peraí, pelo amor de Deus, é muita coisa para um valor pequeno. Então, você pode fazer modificações na penhora, isso é plenamente possível. Se não houver constituído advogado, aí sim, né, vai a intimação por via postal. Se lembrem lá de processo 2, processo 5, não, processo 2, no quinto período. Processo 2 no quinto período, quando a gente via, a melhor forma que tem de se realizar, melhor forma não, minto, a forma oficial que se tem hoje de realizar a citação e algumas intimações é através de correios, quando é da parte mesmo, correios. A intimação do advogado vai pelo Diário Oficial de Justiça, né? Diário de Justiça Eletrônico, perdão, mas é pelos correios. Então, quando a parte não tem advogado nos autos, ela vai ser intimada através dos correios, por via postal preferencialmente, porque é mais barato para o Estado. Paga só o selo, né? Paga só o selo, é diferente do deslocamento do oficial de justiça. E aí disse o seguinte, vai ser considerada realizada a intimação, quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Isso é importantíssimo, a atualização do endereço. Vou contar uma historinha aqui rapidinha para vocês, só para vocês terem noção. Eu tive um cliente que ele é pirangueiro com sua pleba. Bicho pirangueiro retado. É sério. Se julgava muito inteligente, não sei se ainda se julga, e ele muitas vezes queria dar uma de advogado e resolver os seus problemas judiciais. Não foi uma nem duas vezes que ele bateu na porta do escritório aperreado para se consertar as besteiras que ele fez. E aí o que acontece? Ele teve um caso aqui em Juazeiro. Foi uma ação, um processo contra ele. Um processo contra a empresa dele. Uma empresa que ele tinha de consórcios, um negócio desse. E aí o que aconteceu? Ele veio sozinho para a audiência. Quando chegou aqui, né, fez a audiência, não teve acordo, marcou-se a instrução. Só que não se deram conta de uma coisa. Marcaram a instrução para um dia que era um feriado local de Juazeiro, que eu não me recordo que feriado era esse. Não sei que feriado, não me recordo que feriado era esse. Quando ele chegou na porta do fórum, estava lá, o fórum não, do juizado, estava lá o aviso, né, que as audiências que tinham sido designadas para aquele dia foram remarcadas e as partes receberiam a intimação da nova data. O que foi que aconteceu com ele nesse meio tempo? Na mesma avenida, na Honorato Viana, lá em Petrolina, ele mudou, por exemplo, do 512 para o 515. Um exemplo, não me recordo qual era o número não, tá? 3 casas depois. O correio entregava tudo que era de correspondência normalmente para lá, menos essa citação, menos essa intimação. E aí o processo rolou, revelia, execução, ele não atualizou o endereço, então ele foi considerado como intimado. E aí o que acontece? Penhora, tudo aconteceu contra ele, porque é obrigação da parte manter o seu endereço atualizado. Por isso que o advogado é importante. A gente está com um caso bem semelhante lá no escritório, a gente, no caso, tem um cliente da gente, ele tem várias empresas, aí uma lá na Orla e é dono de alguns hotéis e tal, e aí o empreendimento era na Orla e ele foi citado no hotel, sendo que em outros processos meu pai sempre informava que o endereço correto dele é o da Orla e não do hotel, e sempre intimava no hotel. Aí foi indo, até que teve um processo que aí meu pai, por acaso, estava fazendo audiência e quando ele entrou na sala, aí a secretária falou: doutor, você não é advogado de tal empresa? Ele sou, que teve uma audiência agora e aí eu revelei. Aí meu pai foi olhar o processo e tal, viu que tinha citado em outro local. Só que aí a juíza acabou fazendo uma merda, liberou o alvará do FGTS e seguro-desemprego. Ou seja, ela não ia assumir que ela tinha errado em intimar de outra forma. Aí ela sentenciou, deu a revelia,
meu pai tentou reformar no tribunal, não reformou. Agora a gente está entrando com ação rescisória porque realmente ele foi citado em outro local. Em outro local, Mesmo nulidade de na citação. própria carteira de trabalho consta o endereço dele na orla, sendo que ele se quis citar no hotel, justamente para tentar induzir uma revelia. Aí a gente está entrando com ação rescisória justamente para anular o processo todinho. Eu acho que é perfeitamente cabível e possível, porque é um claro vício aí na citação. Há um claro vício na citação. Ela é possível de ser anulada, sim. Eu acredito que a O rescisória contrato vai ser... social mostra que é na orla, já Que é na orla, tudo. No caso, o fato de ser, de certa forma, um grupo econômico não vai configurar que a citação feita em outro local, por outros funcionários, por outros representantes, vai caracterizar que ele foi citado devidamente, né? Não caracteriza, não. Na minha ótica, não. O que é que acontece? Vamos botar, ele tem aí empresa A, B, C. A empresa B não pode ser citada no endereço da A porque ela não funciona lá. E é um ramo totalmente Ela distinto. não funciona. Exatamente. Mais um motivo. Há uma clara nulidade de citação aí. Marcinho vai conseguir fazer isso aí com o pé nas costas. Pode acreditar. Ele vai conseguir dar uma guinada nesse negócio aí. Vai ser tranquilo essa rescisória aí. De certa forma foi até meio complexo pra gente, porque como a ação rescisória tem que ter o depósito prévio de 20%, aqui na Justiça do Trabalho, a execução já estava em 220 mil. Nossa Senhora. Aí você tem que depositar 44, só que aí depois a gente foi olhar, a juíza sentenciante aqui arbitrou a condenação em 30 mil, então de certa forma favoreceu, porque aí o depósito prévio da ação rescisória seria em cima do valor da condenação e não do valor da execução. Não do valor da execução, é verdade. Do valor da condenação. Então, ótimo. Já ficou um valor mais acessível, né? Já ficou mais fácil. E também com aquela possibilidade de seguro-garantia, se não fosse o caso de ter o valor para depósito, seria a utilização do seguro-garantia, porque hoje é mais utilizado e bem mais acessível até para quem está em dificuldade, principalmente nessa pandemia, né? Não, e aí, meu amigo, a situação ela está inusitada e surreal demais, é para todo mundo, tá tudo virado, as coisas estão mexidas. Sexta-feira eu fui dar uma volta com ele para resolver algumas coisas na rua e assim a gente olha o comércio tentando se mexer, o comércio tentando reagir um pouco, mas assim as coisas, os ambientes estão vazios porque as pessoas estão sem dinheiro, quem não está tendo rotatividade, então a gente está vivendo uma exceção à regra. Né? Ontem eu tive que ir no shopping mesmo, ali na Nagem. Eu acho que devia ter uns 12 funcionários dentro, para uma pessoa. Imagina como uma empresa consegue sobreviver dessa forma. Pois é. E, assim, a sorte que se trata de uma empresa muito grande, né, que tem no país inteiro, não sei o quê. Mas recentemente eu estava conversando com o Roberto ali da Ótica Dias, e ele me dizendo, essa pandemia mexeu demais com tudo, me fez reaprender a ser empresário. Ele tem 240 funcionários, demitiu 4 apenas. Mas só que ele já chegou à conclusão de que ele tem gente demais trabalhando com ele. Que a empresa consegue sobreviver com menos gente. Então, quer dizer, vai haver ainda uma grande modificação. Uma grande modificação no cenário todo aí pela frente, mesmo pós-pandemia. Porque os empresários estão começando a olhar, peraí, mas tal setor que funciona com 10, passou esses meses todos funcionando com 2, então 8 eu não preciso. E aí ele vai ter mais lucro, vai ter mais lucro. E vai ter ainda um desemprego pesado pela frente. A gente ainda vai sofrer as consequências desse vírus chinês por muito tempo mesmo. Infelizmente. E pelo que eu soube, muita gente no shopping não está abrindo as lojas justamente porque o aluguel lá foi suspenso. Só que aí, a partir de que você determina o retorno das atividades, obviamente o aluguel você tem que adquirir normalmente. Então, tem gente que está preferindo não retornar porque sabe que vai retornar, mas não vai ter 30% daquele rendimento que tinha anteriormente. Né? Não vai de jeito nenhum, por enquanto não. Custos da receita, né? E os custos continuarão, né? As despesas continuarão, tudo direitinho, tudo certo. Todo mês vai chegar o boleto. Vai ser muito pequena porque as pessoas vão comprar o que é realmente necessário. Sabe, o que é realmente necessário. Vai se resguardar porque não sabe.
Foi a primeira vez que eu saí de casa para outra coisa que não fosse supermercado ou farmácia. Foi sexta-feira da semana passada. Foi justamente para comprar besteirinha aí mesmo na rua que precisava, coisas de utilidade doméstica, essas coisas. Presente! Que era dia dos namorados. Então, mas foi a primeira vez. Fora isso, era só farmácia, supermercado. As trocas de presentes. É muito amor, Eu vi bebê. suas postagens de troca de bota, relógio. A bota que tá celular. faltando chegar. A bota que tá faltando chegar. Tô doido que ela chegue. Tá bonitinha. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Bom, enfim, lugar da realização da penhora. Ela vai ocorrer onde os bens se encontram, preferencialmente. Ainda que você tenha indicado outro local, o lugar onde os bens se encontram é que deve ser tido como uma penhora. Penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando se apresenta uma certidão da respectiva matrícula. Aí a penhora de veículos automotores, por exemplo, quando for apresentada na certidão que ateste a existência, será realizada por termo nos autos. O que eu acho interessante é que a penhora de imóveis, independentemente de onde se encontrem, né, se localizem, quando constar da matrícula. E a penhora de veículos, o código diz que ele vai ser realizada por termo nos autos. Eu acho muito interessante o código usar essa expressão termo, porque na realidade seria auto e não termo. Por quê? Porque o auto é o ato processual praticado fora das hostes do cartório. Só que aí eu consigo entender mais ou menos bem. Quando o oficial de justiça ele lavra o auto de penhora lá fora, que ele traz para dentro do cartório e protocola, né, no processo, aí sim vai haver uma certidão que é através de um termo, que é o ato processual praticado dentro do cartório. Auto fora do cartório, termo dentro do cartório. Ok? Deu para a gente entender essa diferença? Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta. Ou seja, enfim, quando você está lidando com uma situação de um processo em Petrolina, por exemplo, mas o patrimônio do executado está em Juazeiro, então você tem que requerer através de carta. Quando se fala carta precatória, para que haja a realização, a efetivação da penhora. Então o juízo deprecante manda para cá, para o juízo deprecado em Juazeiro, que ele vai praticar todos esses atos de constituição. Mas essa realidade aí é na área civil, né? Na área civil. Não sei, porque parece que tem até alguns convênios já, né, entre Petrolina e Juazeiro, para evitar justamente para ter a celeridade e que se resolva mediante mandado mesmo. Na realidade, já era para ter acabado isso, a necessidade de precatório, porque são comarcas muito próximas, são tão próximas que se confundem, não é? Então já era para ter acabado isso há muito tempo, essa questão dessa carta precatória e tudo mais, mas ainda persiste. Então, se você tem uma execução civil em Petrolina e você processa em Juazeiro, para ir para lá tem que ser por precatório. A norma processual ainda existe. Agora, os tribunais de justiça dos dois estados poderiam fazer um convênio nesse sentido de que não houvesse a necessidade que o oficial de justiça pudesse, e seria mais econômico. O objetivo já maior... acaba tardando mais nesse tipo de... Pois é, retarda muito mais, Biel. Atrasa demais o processo, porque você manda a carta precatória, aí chega lá, vai ser redistribuído o feito, o magistrado vai ter que dar os despachos, que despachar, que nomear um oficial de justiça para poder realizar os atos, e depois volta para ele poder mandar de volta para o juízo deprecante. Tudo isso é uma demora danada, enquanto uma cidade colada na outra, como essa daqui, como essa são, podia o oficial de justiça circular livremente e resolver essas situações. Era para ser assim. Era para ser assim na justiça civil, mas infelizmente a gente esbarra diante de algumas burocracias. Cabe até uma instigaçãozinha do juiz, ao juízo, né, do judiciário, para que ele tente resolver essa situação, porque realmente é muito demorado isso aí, muito demorado, ok? Se o executado fechar as portas, isso aí é interessante, esse artigo.
Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará ao juiz e vai solicitar uma ordem de arrombamento. E aí o que é que ocorre? Nessa situação já não é mais um oficial de justiça, já vão 2 oficiais de justiça. E eles poderão arrombar o imóvel, claro, vão ter que chamar a polícia e tudo mais para acompanhar, né, para poder garantir, inclusive, a segurança dos oficiais, e vão fazer tudo isso na presença de 2 testemunhas. Então, qualquer do povo que estiver presente essa situação vai servir como testemunha para poder garantir que tudo foi realizado dentro da legalidade. Perfeito? E aí, sempre que necessário, o juiz vai requisitar a força policial, que diz o parágrafo 2º, mas, via de regra, já manda direto com a polícia. Quando há necessidade de arrombamento, já manda direto com a polícia, porque é uma garantia, inclusive, da vida e da integridade física dos oficiais, né? Ok? Perfeito? Os oficiais de justiça vão lavrar esse auto, tá vendo? Lavrar esse auto, porque é um ato processual praticado fora do cartório, em duplicata, ok? Isso é só letra de lei, vocês só precisam dar uma lidazinha. Como a gente estava falando antes, é possível se modificar a penhora? É. E aí a gente tem aqui o 847 que ele nos diz o seguinte, ó. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Vocês estão lembrados das nossas primeiras aulinhas lá sobre execução ainda presencial, nossas aulas presenciais, em que a gente falava o seguinte, ó. Em se tratando de execução, apesar de ser um meio mais drástico que você tem de recebimento daquele crédito, né, porque você vai fazer a constituição de bens, você vai tirar patrimônio de um e transferir para o outro, porque é esse o objetivo, a execução ela também não objetiva ser um meio gravoso para o executado. Há a garantia da execução dos direitos do exequente, mas ela também não pode inviabilizar a vida do executado. Então, o que é que ocorre? Se, por acaso, depois de realizada a penhora, vamos supor que exista, que seja realizada a penhora de um veículo, no valor de 100 mil reais, para penhorar, para garantir uma dívida de 2 mil reais. Quando uma bicicleta já poderia garantir isso. Então, você pode, dentro dos 10 dias da realização da intimação da penhora, requerer a substituição daquele bem penhorado, mas para isso você tem que mostrar, ó, isso para mim vai ser menos gravoso, e de todas as formas o direito do exequente está garantido, ele não vai perder a possibilidade de receber o direito dele, ok? Deu para a gente se ligar? Isso aí? E aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai autorizar a substituição se o executado comprovar as respectivas matrículas e certidão correspondendo ao imóvel, descrever os bens com todas as suas propriedades, descrever os semoventes com todas as indicações. Então ele vem trazendo as condições para que ele possa autorizar. E esse artigo ele é comprido, ele é grandinho, ele é só letra de lei, então atribuir em qualquer caso valor aos bens indicados à penhora. Se for requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, ok? Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, né? Então, se você requerer a substituição, você tem que fazer a indicação de onde é que se localizam. Eu acho que esse comando do código nem precisava existir, porque é óbvio que se você vai requerer a substituição de um bem, ou se você vai fazer a realização da indicação de um bem determinado para garantia do juiz, você tem que individualizá-lo e você tem que entregá-lo com todas as informações que o tornem mais específico, mais individualizado possível. Então você tem a obrigação de fazer tudo isso. Eu considero esse artigo todo meio que redundante e desnecessário, né? Mas ele consta aí para a gente fazer a leitura dele e ver a possibilidade, e entender quais são esses requisitos. Cobrado isso em prova? Muito raramente. Eu, particularmente, não desconheço qualquer questão nesse sentido. Ok? Para a gente dar mais um pulinho, já está pertinho de terminar, só faltam 10. As partes poderão requerer a substituição da penhora, se ela não obedecer à ordem legal.
Vocês lembram daquela ordem de gradação do 833? Então, naquela ordem de gradação lá, se não obedecer aquilo dali, a parte pode requerer a substituição da penhora. Por exemplo, vamos supor que foi penhorado lá um bem imóvel, mas o bem imóvel seria suficiente para poder garantir a execução. Então, você pode requerer justamente, não só pela questão de ser menos oneroso, menos gravoso para o executado, como também por ter desobedecido essa ordem de gradação, ok? Se ela incidir sobre bens designados em lei, contrato ou ato judicial, não incidir, perdão, sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial por pagamento, então, se essa penhora recair sobre um outro bem qualquer, que não estão relacionados naquele contrato ou naquele documento público que determine que ele vai ser penhorado para garantia daquele juízo, ele pode requerer a substituição. Se houver bens no foro da execução e forem penhorados bens em outro domicílio, você pode requerer, por exemplo, você tem uma casa lá em Salvador e aquela casa lá, e a execução transcorre aqui, está sendo processada aqui em Petrolina. E aí ocorre aquela penhora daquele imóvel lá em Salvador, quando na realidade você possui patrimônio suficientemente capaz de suprir, de garantir o juízo aqui, no próprio foro da execução. Então você pode requerer essa substituição. Se ela incidir sobre bens de baixa liquidez, por exemplo, se fracassar a tentativa de alienação do bem, Biel sabe disso muito bem, que muitas vezes a gente ganha processo, mas não leva. Porque você consegue penhorar um determinado patrimônio, mas aquele patrimônio ele é desinteressante para o mercado, digamos assim. E aí tome praça, e você termina não conseguindo receber nada, porque não consegue alienar aquele bem, ele possui baixa liquidez. Então o restante do artigo é só... sim, e outra coisa, aí, a penhora ela pode ser substituída por uma fiança bancária, por exemplo, ou por um seguro de garantia judicial, que era o que você estava falando na instante, Biel. Está vendo? Em valor que não seja inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30%. Ó, aí, o seguro garantia. Ok? Penhora de dinheiro ou de aplicação financeira. O que é que acontece? A requerimento do exequente, sem precisar comunicar ao executado, a gente tem que entender. A execução, ela não anda sozinha. Todos os atos têm que ser praticados através de provocação da parte, desde o cumprimento de sentença até atos de constrição de patrimônio, por exemplo, tem que ser através de provocação da parte. E aí o que é que acontece? Você pode, de acordo com o 854, requerer que o magistrado faça aquela pesquisa do Bacen-Jude, que a gente já tinha até comentado um pouquinho mais cedo. Olha, é o seguinte, o magistrado hoje ele não precisa mais expedir ofícios, ele vai lá, entra com a senhazinha no sistema dele e ali ele já faz a varredura. Não demora quase nada. Fala-se em 24 horas porque é o tempo máximo que se tem. Mas geralmente quando o magistrado faz essa solicitação de manhã, à tarde ele já tem a resposta. O Banco Central faz uma varredura em todas as instituições financeiras para verificar onde a parte possui dinheiro, para que possa haver a penhora. Porque se a gente observar lá no 833 está dito, olha, ordem de gradação, primeira coisa que deve ser penhorada, dinheiro, que é para poder fazer o prosseguimento da execução. Penhorou, garantiu o juízo, inclusive essa garantia do juízo, essa penhora, ela é essencial para que você possa atribuir o efeito suspensivo da execução. Sem ela não ocorre. Sem a penhora é muito difícil. O magistrado, você pode até requerer, e o magistrado pode até conceder, mas a regra é haver a suspensão da execução somente com a garantia do juízo, com a realização da penhora. Então, em 24 horas, no máximo, vai ocorrer a penhora daquele patrimônio que foi, daquele patrimônio financeiro que foi reservado pelo magistrado, que foi capturado pelo magistrado, foi sequestrado pelo magistrado para garantir a execução. Então, o magistrado requer à instituição financeira o bloqueio de R$1.000 na conta de José. Então, o Banco Central vai fazer uma varredura, encontrou
conta de José lá com R$2.000, com R$1.000, com R$10, seja lá o que for, vai sequestrar aquele patrimônio, para que haja justamente a garantia do juízo. Se não for dinheiro suficiente, vai pesquisar isso em tantas agências, em tantas instituições quantas forem necessárias, até que possa cobrir a execução. Se não cobrir, aí são aquelas situações em que a gente não consegue receber, localizar o dinheiro do devedor, ok? Feito isso, 24 horas depois, o magistrado tem que converter aquele depósito judicial em penhora para que o processo, para que os embargos possam prosseguir, para que a execução possa prosseguir, para que possa haver o prosseguimento do processo normalmente. Certinho? Acolhida qualquer das argumentações, dos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º, que é essa questão... Puxa, é o parágrafo 3º. Pulei. Faltou ele aí, não sei o que aconteceu não, viu? Não sei o que aconteceu. Então vamos deixar para... É o parágrafo 4? Hã? É o parágrafo 3º. Não é no parágrafo 4? Não, o quarto, mas está falando do terceiro. O terceiro pulou. Não sei, não entendi não. Não sei o que foi que eu fiz não aqui. Doideira aí. Então o juiz vai determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular. O que é, mas eu me lembro mais ou menos o que ele quer dizer. Preste atenção. Ficando velho, não decoro mais tanta coisa assim não. Quando há uma penhora excessiva de numerário, de qualquer outra questão dessa, ou de valor, ou de patrimônio, qualquer coisa que aconteça, mas nesse caso específico, dinheiro, quando há uma penhora excessiva, aquela indisponibilização daquele numerário que ultrapassa o que seria requerido. Por exemplo, quando você pede para se bloquear R$1.000 onde ele tiver dinheiro, se forem localizadas 10 contas, vão ser bloqueados R$10.000, R$1.000 em cada uma, quando na realidade só uma é necessária para garantir o juízo, porque a execução é só de R$1.000. Então o que é que o magistrado vai fazer? Dentro de 24 horas depois, ele vai determinar que aquela penhora excessiva ela seja desfeita, que aquela indisponibilização daquele numerário seja removida, para que o dinheiro possa voltar a ser utilizado pela parte. Só aquela quantia é que vai ficar bloqueada. E a gente tem que entender, muitas vezes o cliente liga para a gente, a pessoa vai ligar para você dizendo: doutora, pelo amor de Deus, bloquearam a minha conta. Não, a conta não está bloqueada, o que está bloqueado é só aquele numerário. Qualquer outro valor, qualquer outra movimentação financeira pode ser realizada normalmente, porque não há um bloqueio da conta, há um bloqueio, uma indisponibilização apenas daquele valor. Ok? Perfeito? Se for rejeitada, ou não apresentada a manifestação do executado, que é o que é essa manifestação? É ele dizer: olha, tenho 10 dias da penhora para poder concordar, para poder requerer, por exemplo, a substituição do bem penhorado. Então ele tem 10 dias para se manifestar. Ele pode requerer a substituição, pode requerer que seja desbloqueado, que seja retirada a indisponibilidade. Bloqueou a conta salário, a gente já viu que a conta salário ela é impenhorável. Então, bloqueou não, penhorou o dinheiro da conta salário, então a conta salário ela é impenhorável. Então, já se vai ali requerer a quebra, que seja derrubada aquela penhora. Então, se não houver nenhuma manifestação dentro de 24 horas, aquilo dali vai adquirir uma estabilidade, certo? Vai ficar estável. Vamos começar a terminar? Penhora de crédito. Penhora de crédito. Eu botei o artigo aqui para que vocês possam, na realidade, ler, porque ele é só letra de lei. Então, vamos dar uma lida mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode começar a comentar. Mas ele é só letra de lei. Quando recair, por exemplo, em crédito do executado, enquanto não ocorrer as hipóteses do 856, que aí fala sobre letra de câmbio, não sei o que, promissório, quando recair, vai considerar feita a penhora pela intimação. Via de regra, intimação, do terceiro devedor, do terceiro devedor ao terceiro devedor, para que ele não pague ao executado. Isso ocorre da seguinte forma: você tem uma execução contra A, mas existe B nessa situação toda que tem um crédito de A para receber, para pagar.
E aí o que é que acontece? Você faz a intimação de B para que B não realize o pagamento a A, e sim efetue a transferência do dinheiro para o judiciário, para que possa haver a garantia do juízo. É isso que quer dizer basicamente o artigo nesse sentido. Eu só dei uma destrinchada para que vocês pudessem entender. Ok? O 870, ele já fala sobre a avaliação. Como é que vai ser feita essa avaliação? O parágrafo único diz, olha, se forem necessários conhecimentos especializados, o juiz vai determinar que seja nomeado um avaliador oficial. Via de regra, essa avaliação ela é feita pelo próprio oficial de justiça. Primeiro ato a penhora, depois segue-se a avaliação. Aí o oficial de justiça vai chegar e vai dizer, olha, esse carro, que é 2015, ele está avaliado, o valor de mercado dele, pronto, o valor de mercado dele é 60 mil, mas ele hoje, como ele é 2015, ele está avaliado em 40. Ele pode fazer isso, mas se de repente for algo que exige um conhecimento muito técnico, muito específico, ele pode nomear um avaliador para que possa realizar a avaliação daquele bem de uma forma mais específica, mais estruturada. Certinho? Ok, meninos? Vamos lá? Não se procede à avaliação. Gente, botei o artigo apenas para que vocês possam ler, certo? Porque isso aí nem vou cobrar em prova. Mas não se procede à avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Então, se o exequente já chega e diz, eu quero a penhora daquele carro que vale 40 mil reais, e o executado chega e diz, beleza, está valendo. Então, você não precisa fazer uma avaliação, porque a parte já disse quanto vale e você não contestou, não reclamou. Se lembrem que há um prazo de 10 dias entre a realização, a intimação da penhora e a efetivação dela. Então, aqueles 10 dias ali são o momento em que você vai requerer substituição de penhora, de bem, você vai requerer uma nova avaliação, você vai requerer um monte de situações. Então, se você, enquanto executado, diz, eu estou penhorando esse carro que vale 40 mil reais, e a outra parte diz, está tudo ok, quedou-se inerte, então significa dizer que ela concordou, não há mais a necessidade de fazer uma outra avaliação. Então, o oficial de justiça só vai lavrar o auto e o magistrado vai reduzir a termo aquela... sei de danado. Vai reduzir a termo aquela avaliação que foi realizada. Certinho? 874, o que é que vai acontecer nele? E aí a gente vem depois só a adjudicação para poder matar tudo. Diz que após a avaliação, o juiz vai nomear requerimento do interessado e ouvir da outra parte, certo? Poderá, a requerimento do interessado e ouvir da outra parte, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes e transferi-la para outros, né? Ou transferir para outros. Se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e aos acessórios, vai ampliar a penhora ou transferir para outros bens valiosos se o valor dos bens for inferior ao crédito do exequente. Então é só letra de lei. Essa parte de penhora é só letra de lei. Realizada a penhora e a avaliação, o juiz vai dar início aos atos de expropriação. Então, primeira coisa que acontece, penhora, depois da penhora, passou aqueles 10 dias e a penhora foi convalidada, né? Vai haver o quê? A avaliação. Depois de realizada a avaliação, vai acontecer a expropriação, que aí é a transferência do patrimônio, é retirar de um canto e botar para o outro, retirar das mãos de um e botar para as mãos do outro. Então, mesmo que seja o depósito judicial, ou seja, o depositário fiel, se ele for depositário fiel, a gente tem que entender o seguinte, apesar do bem ficar na posse dele, aquele bem não pode ser mexido. Ah, por quê? Não. Penhorou o carro, mas ele precisa do carro para trabalhar. Então, o carro ele pode ficar como depositário fiel do veículo, mas aquele veículo é como se já tivesse sido retirado dele. Ele já não é mais o proprietário, pelo menos por enquanto. Ele está na posse, ele tem a propriedade escrita, tem tudo direitinho, mas ele já não é mais o dono daquilo, a não ser que a execução seja julgada improcedente e aquele patrimônio vai voltar para ele, mesmo sem nunca ter saído das mãos dele. Mas, por hora, é como se ele estivesse numa situação de stand-by, certinho? Afastado. Expropriação. Aí começa a falar sobre a adjudicação, por exemplo. O que é adjudicar? Adjudicar é você fazer justamente a transferência.
No direito do trabalho acontece muito, aí Biel tem um bocado de experiência já nesse assunto, o seguinte, de quando ocorre a penhora de um determinado patrimônio do executado e não se consegue obter o pagamento, a venda daquele bem, acontece muito do magistrado perguntar sobre o interesse do exequente, do trabalhador, em ficar com aquele patrimônio. E a adjudicação é justamente você fazer a inscrição da titularidade, da propriedade daquele patrimônio em seu nome. Então, adjudicar é você escrever o seu nome no título de proprietário daquele patrimônio. Se isso de estar gravando, é simplesmente desligar. Aí, vamos lá. Então, o que acontece? Adjudicar é você fazer a inscrição do seu nome como proprietário daquele bem. A gente tem até uma situação que a gente trata muito, que é um tipo de açãozinha chamada adjudicação compulsória. Por que compulsória? Porque é forçada. Ocorre muito quando alguém vende um bem a outro, seja móvel ou imóvel, e não faz a tradição, que é a inscrição, a transferência da escritura, por exemplo, no caso de um imóvel. Então você requer a adjudicação compulsória, quando o magistrado vai chegar e vai dizer, esse bem é seu. Oficia o cartório de registro de imóveis que esqueça a titularidade, o titular, né, daquele patrimônio, não precisa mais da assinatura dele, eu estou determinando que seja adjudicado, que seja escrito, que seja realizada a entrega, a escritura pública daquele bem e a entrega ao novo proprietário. É quando você faz isso compulsoriamente, essa adjudicação, certo? Restante é a letrinha de lei para vocês darem uma lida. E o que é que ocorre? Por exemplo, o 877, ele nos diz o seguinte: transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação e decididas eventuais questões, o juiz vai ordenar a lavratura do auto de adjudicação, que é justamente quando ele vai proceder essa questão de fazer a transferência da titularidade daquele bem para o outro, sem que haja mais a necessidade de intimar a outra parte, porque já foi intimado e ele não quis. Se for frustradas as alienações do bem, então vai ser aberta a oportunidade para o requerimento dele, do exequente, fazer a adjudicação em seu próprio nome. Perfeito? Depois eu queria que todo mundo ativasse a câmerazinha aí para a gente bater uma selfie. E eu acho que ele saiu agora, eu acho que Biel. pode ter caído. Foi? Um pouquinho. Tá. Vamos ver se ele pede para voltar. Esse é o último. Um pouquinho, ver se ele volta, que caiu. Pronto. Caiu a Deve dele? ter caído a internet. E nesse instante eu achei estranho foi esse negócio do iPad aqui. Estava gravando e de repente parou. Parou de gravar. Parou de gravar. Mas tinha muito tempo sem gravar, não? Não, eu vi na hora. Porque eu quero ver se eu consigo disponibilizar essa aula para a turma da tarde, porque aí eu já não preciso repeti-la. Já dei para vocês aqui, já não preciso repetir à tarde. Estou cansado dessas aulas já. Vai continuar na FACAP? Próximo semestre você continua na FACAP? Não sei. Assim, esse negócio, essa pandemia mexeu muito, né? Mexeu muito, então a gente não sabe, a gente está sem saber de nada. Bom, tem algumas propostas de curso de férias e isso aí deve ser possível que aconteça. Para eu fazer o curso de férias, eu tenho que continuar, né? Então, eu estou na dependência dos outros, porque teve uma inadimplência muito alta. Uma inadimplência muito alta aconteceu agora na FACAP, por conta dessa pandemia. Muita gente largou. Muita gente largou. Todo lugar, as escolas. Todo lugar. Que não justifica, né? Porque o trabalho foi continuado. Quando eu digo a vocês assim, cansei, porque realmente tem sido osso. Eu tenho mais de 40 vídeos nesse YouTube, gente, pelo amor de Deus. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida. É vídeo demais. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na vida, de jeito nenhum. Já virou youtuber. Quase isso. Eu acho que Biel volta não.
Acho que Biel volta não. Então, o que é que ocorre? Engraçado, devia ter um jeito de aparecer todo mundo. Aqui, todo mundo aqui somos só nós três. Não aparece não, fica só a miniaturazinha ali. Estou vendo você. Pronto. Para mim, vocês aparecem grandes. A tela toda. Aí fica alternando. Eu, pequenininha. Uma tela bem pequenininha. Mas vocês aparecem grandes. Vocês estão grandes aqui para mim também. Aí o que é que acontece? Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver essa bagunça que está aqui. Olha só. Aí, cadê, Ângela? Cadê Biel? E Biel? Biel sumiu. Angela tá... Eu tô aqui. Aí, agora sim. Biel sumiu. Vamos continuar, porque só falta esse slide para a gente terminar, né? Ok? Alienação. Né? A alienação é a venda. E aí o que é que ocorre? Quando é que ela vai acontecer? Por iniciativa do particular ou em leilão judicial, eletrônico ou presencial. As coisas mudaram muito. Esses leilões agora, judiciais, estão sendo realizados de forma eletrônica, à distância, né? As coisas estão diferentes pra caramba. E aí a gente sabe que leilão é uma das modalidades, por exemplo, de licitação, né? de licitação pública, mas nesse caso, esse leilão que se fala aqui é o da venda de um patrimônio. E não aquele leilãozinho que acontece na administração pública, que é diferente de licitação, ok? Não efetivada a adjudicação, o exequente pode requerer, por exemplo, alienação por sua própria iniciativa. O exequente ele pode partir para o campo e dizer, excelência, olha, eu não quero adjudicar esse bem para mim, eu não quero esse patrimônio para mim, e nós não conseguimos obter êxito. Então eu quero vender esse patrimônio. E ele pode cair para campo e conseguir tentar vender esse patrimônio para que possa ter o recebimento daquela quantia, ok? E aí o juiz vai fixar prazo para que ele faça essa alienação, para que ele possa requerer. Meninos e meninas, esse material é só texto de lei, certo? É só texto de lei, dá para dar uma estudada. Esse assunto eu vou cobrar bem suave, a nossa avaliação. E aí, deixa eu finalizar logo aqui. Oi.